Se você estuda, lê livros, mas no final não lembra de nada, esse vídeo aqui é para você. Aqui eu vou te contar o arroz com feijão, mas também o filé mignon para você estudar e lembrar do que você estudou. Com 7 dicas simples e rápidas, porém nem todas fáceis, para você aplicar aí na sua rotina de estudos e lembrar do que você estudou. E atenção! A dica número 4 e a dica número 7 são técnicas realmente avançadas de estudos para você turbinar o seu aprendizado. E no final, vou te contar como eu estudo e leio na minha rotina de estudos que funciona bem para mim. Então bora lá pro vídeo. Primeira dica: começo, meio e fim. Quando você estiver lendo um livro ou assistindo alguma aula de algum curso, faz um esforço para ler o capítulo inteiro desse livro ou assistir a aula inteira, do início ao fim. Porque isso é muito bom para o seu processo de aprendizagem. É muito bom você ter começo, meio e fim. Isso vai facilitar muito o seu entendimento e, logicamente, vai facilitar o seu aprendizado ali do assunto que você está estudando. Dica número 2, anotações. Se você é do tipo de pessoa que gosta de fazer anotações quando estuda, tente fazer essas anotações à mão, ou seja, papel e caneta. Isso porque, segundo os estudos, quando você escreve, você está focando mais ali. E quanto mais foco você tiver, mais retenção do assunto ali, do conhecimento você vai ter. Então aquilo vai fixar melhor na sua mente. E se você gosta de escrever as suas anotações em computador ou tablet, não tem problema, mas saiba, fique ciente que você está perdendo um elemento importante, que você estivesse usando ali papel e caneta para fixar as ideias ali na sua mente, beleza? Anotações de preferência de papel e caneta. Terceiro, falácia do multitarefas. Quando você estiver lendo um livro ou assistindo alguma aula, é fundamental que você esteja fazendo somente isso. Não caia na falácia de que você é multitarefas. Você não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, aqui consiste em você modular o seu ambiente para eliminar as suas distrações. Seja deixando o seu celular em outro cômodo e você estudando em um cômodo separado, ou escolhendo um horário e um lugar para você estudar ali, onde nenhuma pessoa vai te interromper, e até mesmo deixar o seu gato em outro cômodo para ele não ficar te atrapalhando ali, te distraindo no seu processo de estudo. Então, não caia nessa falácia de ser multitarefas. Quando você estiver estudando, faça somente isso. Quarto, exercite a sua memória. Se você quiser desenvolver algo aí no seu cérebro, basta você exercitar isso da maneira correta. Se você quiser desenvolver a sua capacidade de lembrar, você tem que exercitar a sua memória. Ou seja, você tem que exercitar a sua capacidade de lembrar das coisas. Isso é possível através de uma técnica que se chama resumos sem consulta. Essa técnica consiste no seguinte: por exemplo, você está lendo um capítulo de um livro e, como eu disse, é muito importante você ler o capítulo inteiro para ter começo, meio e fim. Então você leu o capítulo inteiro desse livro, agora você vai fechar esse livro e vai fazer um resumo das ideias que você lembra, das ideias que você entendeu com as suas palavras desse capítulo. Lembrando, o resumo de preferência tem que ser à mão, papel e caneta. Depois de fazer o primeiro resumo, você vai voltar no capítulo e vai reler esse capítulo. E se você quiser exercitar ainda mais a sua memória, a sua capacidade de lembrar, você vai fazer outro resumo desse mesmo capítulo. Dessa vez, sem consultar o livro também e sem consultar o resumo anterior. Depois de fazer isso, depois de fazer esses dois resumos, você vai colocar o seu cérebro no modo difuso. O modo difuso é quando o seu cérebro não está prestando atenção em nada. E ele é essencial para o seu cérebro não se sobrecarregar e é essencial para você aprender as coisas também. O seu cérebro alterna entre o modo focado e o modo difuso. E depois de focar, você tem que colocar o seu cérebro no modo difuso.
Algumas atividades que colocam o seu cérebro no modo difuso são você brincar com o seu animal de estimação, você ter contato com a natureza, você tomar banho, você ouvir músicas, ou seja, alguma atividade que você não tem um foco contínuo, uma atenção, você não tem que prestar atenção. Depois de deixar o seu cérebro no modo difuso, uns 5, 10 minutos, você vai voltar aos seus estudos e vai fazer um terceiro resumo. Dessa vez, sem ler o capítulo e sem consultar também os 2 resumos anteriores. Isso vai exercitar muito a sua capacidade de lembrar. Como eu disse, essa é uma técnica avançada. Ela é trabalhosa, ela leva tempo, mas a questão é que funciona. Mas calma, você não precisa fazer 2, 3 resumos sempre. Porque conforme você for fazendo essa atividade, essa técnica aí, você vai exercitando a sua memória. Você vai aprimorando a sua capacidade de lembrar e lá na frente, depois de exercitar tanto a sua memória, basta fazer um resumo apenas aí para você realmente fixar as ideias ali da sua mente. Então, exercite a sua memória. Aplique essa ferramenta aí na sua vida para aumentar a capacidade de lembrar das coisas. Quinto, o básico é o seu alicerce. Não adianta você aplicar várias técnicas avançadas de estudo aí para aprimorar a sua memória se você não cuida do básico. Se você não tem o básico ali bem cuidado aí na sua vida. Eu quero que você mentalize isso, mas eu quero que você leve isso para todas as áreas da sua vida, não só os estudos. Mentalize. O básico é o meu alicerce para a minha excelência. Qualquer atividade que você está fazendo aí na sua vida, saiba. O básico é o alicerce para você ter excelência nessa atividade. Então você tem que ter o básico bem feito, você tem que cuidar bem do básico aí na sua vida em relação aos estudos principalmente. E o que é o básico? O básico é você cuidar do seu corpo e do seu cérebro. Cuide, por exemplo, do seu sono. Tenha um sono de qualidade. Durma de 7 a 9 horas por noite, porque é nessa hora que você vai consolidar as suas memórias que você aprendeu aí no seu dia. Também pratique exercícios regularmente, porque isso aumenta a eficiência dos seus neurônios e turbina o seu aprendizado. E também, é claro, tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável na maioria dos seus dias, para fornecer os nutrientes essenciais para o seu cérebro funcionar no seu máximo potencial. Lembrando, cuide do básico. O básico é o alicerce para a sua excelência. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Sexto, sintetize. Na psicologia do aprendizado existe um conceito que você precisa entender. Ele consiste no seguinte: no começo, nós sabemos somente na presença de algo ou de alguém. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Sabe aquele assunto que você acha que sabe, mas só sabe quando está com um livro na mão, quando vê o slide ali ou quando assistiu a aula novamente? Então, saiba que esse é o primeiro estágio do processo de aprendizagem, segundo a psicologia. Mas o problema é que muitas pessoas, a maioria das pessoas, para por aqui. Para você realmente fixar, internalizar um conhecimento na sua vida, você precisa desenvolver a capacidade de sintetizar esse conhecimento. Ou seja, você precisa resumir na sua mente esse conhecimento. E a melhor maneira de fazer isso é realmente colocando em prática o que você aprendeu, o conhecimento que você adquiriu ali. Então, uma ferramenta muito boa para você adquirir conhecimento é sempre quando você estudou algo, quando você adquiriu algum conhecimento ali, se pergunte: como eu posso aplicar esse conhecimento na minha vida, na minha rotina? Porque só assim você vai conseguir internalizar, fixar melhor esse conhecimento. Sétima dica: faça aulas para explicar. Essa capacidade aí de você sintetizar, de resumir o conhecimento que você adquiriu aí na sua mente, significa que você desenvolveu autonomia intelectual sobre esse conhecimento. Porém, outra forma de você ver que você desenvolveu autonomia intelectual sobre o conhecimento é você ensinar, explicar esse conhecimento para as outras pessoas.
Por isso que uma das ferramentas mais poderosas para você fixar um conhecimento aí na sua mente é você explicar esse conhecimento para outra pessoa, você discutir, você conversar sobre esse conhecimento com outra pessoa. Então essa técnica aí de você montar uma aula desse conhecimento que você adquiriu e depois explicar para outras pessoas é muito eficaz. Você primeiro estuda, aí você sintetiza, resume esse conhecimento aí na sua mente e depois você monta uma aula, agrupando os tópicos aí desse conhecimento para você explicar de uma forma muito mais fácil. Esse processo todo fixa muito mais o conhecimento aí na sua mente. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa para você lembrar do que você estudou, você fixar conhecimento aí na sua mente. E eu faço muito isso na minha rotina de estudos. Então agora eu vou compartilhar como eu adaptei essas dicas aí na minha rotina particular de estudos. Primeiro de tudo, eu cuido muito bem do básico. Eu me exercito regularmente na minha vida, faço exercícios físicos regularmente. Eu me alimento de forma saudável e equilibrada na maioria dos dias da minha vida e também eu cuido muito bem do meu sono, dormindo de 7 a 9 horas por noite aí. Mas, na prática, quando eu estou lendo um livro, por exemplo, eu leio o capítulo inteiro desse livro e normalmente, para mim, eu não consigo entender muito bem as ideias daquele capítulo na primeira vez que eu estou lendo ele. Então, o que eu faço? Eu leio esse capítulo uma vez, depois eu dou uns 5 minutinhos para colocar meu cérebro no modo difuso, depois volto nesse capítulo para reler esse capítulo. Aí realmente eu vejo que eu entendo muito bem as ideias daquele capítulo, o que ele quer dizer. Aí sim eu faço um resumo com papel e caneta. Eu faço um resumo daquele capítulo depois de ter lido 2 vezes em seguida aquele capítulo. Isso é muito eficaz para mim. Porém, por outro lado, quando eu estou assistindo alguma aula online, por exemplo, eu assisto a aula toda e faço um resumo dessa aula e aí o que eu faço? Eu monto um vídeo aqui para o canal. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma aula sobre a aula que eu assisti, que eu estudei. Isso eu passo para vocês. Então, é assim que eu internalizo o que eu aprendi naquela aula, ensinando para vocês através do vídeo aqui do YouTube. Então você consegue ver como eu apliquei e adaptei essas dicas que eu passei para você na minha rotina particular, na minha vida aí subjetiva. Então, essas dicas funcionam. Exercite a sua memória, pratique o que você adquiriu de conhecimento e ensine, explique esse conhecimento para outras pessoas. E é claro, cuidando muito bem do básico. Sobre o básico, eu vou deixar um vídeo sobre cada tema. Um vídeo eu explico como você pode dormir melhor, cuidar aí do seu sono. Um vídeo falando sobre alimentação e cérebro para você potencializar o seu cérebro. E um vídeo sobre exercícios físicos, como você deve fazer, qual é a frequência que você deve fazer os exercícios físicos aí na sua vida. Eu vou deixar esses 3 vídeos aqui na descrição para você saber exatamente o que deve fazer para cuidar bem do básico. Lembrando, o básico é o alicerce da sua excelência em qualquer atividade aí da sua vida. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não se esquece de deixar o seu like aqui, porque assim eu trago mais vídeos como esse e ajuda muito o canal. E também se inscreve no canal se você não está inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.